Em relação ao que é chamado de Sistema Internacional de Unidades, normalmente referido como SI, existe uma agência internacional que regula a questão das medidas. Essa agência é a Agência Internacional de Pesos e Medidas. Ela está na França e ela sempre cedia a Conferência Geral de Pesos e Medidas. Ainda nos anos 60, essa Conferência Geral de Pesos e Medidas, ela estabeleceu o que hoje é o Sistema Internacional de Unidades. A ideia por trás disso é padronizar as unidades de medida, que eram utilizadas tanto no comércio, tanto no mundo científico, para um único padrão. Foi dessa reunião, por exemplo, que a gente começou a utilizar. Na verdade, no Brasil já era utilizado, né, mas alguns países começaram a utilizar mais fortemente um metro, por exemplo, e unidades de peso em grama ou quilograma. Ainda existem países, né, que acabam utilizando as unidades antigas, contudo, eles é que têm que fazer normalmente as conversões. Em relação a essas grandezas, existem 7 grandezas fundamentais, que elas definem unidades de comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, que vai ser importante aqui para a gente, que é unidade ampere, e o símbolo é um A maiúsculo. Temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Essas são as grandezas fundamentais. Além disso, foram definidas uma série de grandezas derivadas, as quais também têm aplicação aqui para nós. Uma delas é a carga elétrica, cuja unidade é o Coulomb, cujo símbolo é um C maiúsculo. A potência elétrica, cuja unidade de medida é watt, mesmo com dois T's. E a simbologia é um W maiúsculo. Uma outra também bastante conhecida na área da elétrica é tensão ou potencial elétrico. Também muitas vezes referidos como DDP, cujo símbolo é o V maiúsculo. E a resistência elétrica, cuja unidade é chamada de Ohm, e tem esse símbolo aqui que eles pegaram lá do alfabeto grego, que é a letra ômega maiúsculo. Então é esse símbolo aqui que representa, a gente lê Ohm, mas é a letra grega ômega maiúsculo. Uma outra questão muito importante do Sistema Internacional de Medidas foi o estabelecimento de múltiplos e submúltiplos. Nós temos aqui uma tabela que ela nos mostra algum prefixo, um símbolo e um fator de multiplicação. Aqui na área da elétrica, normalmente nós trabalhamos apenas com esses aqui, com o mega, com o quilo, com o mili, com o micro, nano e até o pico, para nos referenciarmos à unidade de capacitores. Como é que funciona? A gente vai ver na sequência. Mas antes de passar, eu até quero chamar a atenção aqui para esse prefixo. Quando a gente chegava, né, a carne está um pouco cara hoje, mas a gente chegava no açougue e a gente pedia, eu quero aí 3 quilos, 2 quilos de carne. Na verdade, esse quilo aqui, ele não é efetivamente uma unidade de medida. Ele é nada mais é do que um prefixo. A unidade de medida de peso, de massa, ela estava aqui. Ó, massa. Qual é a unidade de medida? É o grama. Então, na verdade, é algo que caiu no uso, né? Todo mundo entende. Contido, contudo, quando a gente está falando quilo, a gente está apenas dizendo que é 10 na 3. 10 na 3, se nós fizermos a conta, significa 1.000. Então, a princípio, nós estaríamos apenas dizendo, eu quero 2.000 de carne, não estaria especificando a unidade. O correto seria dizer, eu quero 2 quilogramas. É assim que funcionaria da maneira adequada. Isso também acontece na área da elétrica, tá? Por incrível que pareça. Existe uma forma assim que normalmente o pessoal de eletrônica se refere em relação a resistor. Resistores na faixa de 1.000, 2.000, 5.000 ohms, o pessoal não fala quilo-ohms, o pessoal apenas fala, eu quero um resistor de 1K, um resistor de 1K2, eles falam apenas o K, eles deixam de falar a unidade. É uma questão de hábito que, a princípio,
considerando o padrão que é estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades, ou SI, estaria incorreto. Contudo, é algo que é usual, é muito difícil de mudar. Você não vai chegar lá no mercado, olhar para o cara do lado e dizer, oh, peraí, cara, quilo é um prefixo do Sistema Internacional de Unidades, teria que falar quilograma. Não é assim que funciona. Contudo, vocês agora são técnicos, vão ser técnicos futuramente, tem que saber o uso correto e adequado das unidades. Isso provavelmente vai ser reforçado lá pelo professor de medidas assim que isso começar. Para entender e aplicar esses múltiplos e submúltiplos, nós vamos precisar entender uma outra questão aqui, que é a chamada notação científica. Ela é útil quando a gente precisa escrever números muito grandes ou muito pequenos. É difícil aqui, a gente vai falar, que número é esse? Tem um monte de zero aqui, a gente tem que parar e contar esse monte de zero. A mesma coisa um número pequeno. Eu vou falar 0,0000000, opa, será que eu falei um zero a mais? 35. Existe uma maneira mais fácil de dizer, de trabalhar, de falar esse tipo de numeração, que é utilizando o que é chamado de notação científica, que é uma notação baseada em potências de 10. Como é que isso funciona? Antes de apresentar, só quero lembrá-los, né? O que são as potências de 10? Nós temos aqui assim as potências positivas, 10 na zero, podem bater na calculadora, a calculadora dá esse resultado mesmo, dá 1, é uma definição. Qualquer número elevado a zero tem por definição o valor 1. 10 na 1 significa 10, apenas 10. 10 na 2, o que significa 10 ao quadrado? Significa 10 vezes 10, cujo resultado é 100. E aí, por aí vai, 10 na 3 significa 1000. O que a gente pode estabelecer aqui é que, para cada número aqui, por exemplo, 2 significa 1 mais 2 zeros. 10 na 5 é o número 1 mais 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente pode lembrar isso, um atalho, né, para não ficar fazendo a multiplicação, não precisar bater na calculadora e quiser saber o número direto, a gente pode utilizar essa regrinha, essa manha, vamos dizer assim, para saber qual é o número que a gente está se referindo. 10 na 5, 1 mais 5 zeros. 10 na 6, 1 mais 6 zeros. Isso é o que a gente chama de potências de base 10 positivas, ou seja, esse número aqui assim é um número positivo. Uma outra questão importante para quando a gente for trabalhar com notação científica é conhecer as potências de base 10 negativo. Começando aqui pela definição, 10 na 0 é 1, 10 na menos 1 é 0,1. O que significa 10 na menos 1? É 1 dividido por 10. Então é esse resultado aqui. 10 na menos 2 seria o número 1 dividido por 10 ao quadrado, seria 1 dividido por 100. E isso tem o resultado 0,01. E por aí vai. Menos 3, 0,01. E até chegar aqui o 10 na menos 6, que já é um valor que, em título de exemplo, já é bastante pequeno. Qual que é a manha nesse caso, né? Novamente, aqui, olha o número de zeros. Menos 1 tem um zero. Menos 2, 2 zeros. E por aí vai. Menos 3, 3 zeros. Menos 4. Sempre o número do expoente aqui, quando é negativo, também vai mostrar o número de zeros. Contudo, aqui é importante lembrar que a primeira casa sempre vai ter a vírgula. Se você quiser escrever na calculadora, né? Então tem que escrever o número de maneira adequada. A vírgula sempre vem aqui na primeira posição e você pode contar o número de zeros conforme o expoente, para facilitar a questão de notação. Tá ok, pessoal? É bem importante isso aqui, essa primeiro slide. Posso passar para o próximo. Ninguém levantou, teve alguma dúvida aí. O segundo passo, além de conhecer as potências aqui de base 10, é uma questão que nós podemos escrever os números de maneira diferente. Vamos pensar aqui no número 150. O número 150 pode ser escrito como 150 vezes 1.
correto? Isso é lógico, né? 150 vezes 1 é o próprio número 150. Uma outra maneira de escrever o 150, eu poderia dizer que ele é 15 vezes 10. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar também ao número de 150. E uma terceira maneira de escrever o número 150 é o quê? 1,5 vezes 100. Então, todas essas três formas aqui assim que eu apresentei, elas se referem a esse número 150. Ok? O que está sendo mostrado daqui para cá? Eu só estou querendo enfatizar que essa maneira que eu fiz a escrita, ela na verdade está utilizando base de 10. Olha só, o número 1 é 10 na 0. O número 10 é 10 na 1. E o número 100 é o 10 na 2. Então a gente escreveu o número 150 de três maneiras utilizando a chamada base 10. E é exatamente esse tipo de procedimento que nós vamos treinar, avaliar como é que passa daqui para cá, como é que volta para esse número, enfim, qual é a mecânica por trás disso. O importante aqui é que nós temos que entender que essas representações aqui, tanto essa, quanto essa, elas são equivalentes, correto? Aqui eu apenas, daqui para cá eu apenas quis enfatizar que existe uma vírgula aqui, né? 150,0 é a mesma coisa que 150. Esse zero a mais aqui, em termos de valor, a gente muitas vezes nem lê esse valor, né? R$ 1 ou 1,00 é a mesma coisa. Só quero lembrar isso, que mesmo que o número não tenha vírgula, na verdade a gente pode botar uma vírgula se a gente quiser. E isso vai ser necessário, a gente já vai ver a mecânica por trás disso. Da mesma maneira que eu posso escrever um número com base 10 positiva, eu posso escrever um número com base 10 negativa. Como é que funciona isso? 0,015, eu posso escrever ele como 0,015 vezes 1. Uma outra maneira equivalente de escrever esse número aqui é 0,15 vezes 0,1. Se eu fizer essa multiplicação, quem está com a calculadora aí na mão pode fazer e conferir. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, vai dar certinho. Nesse momento, nem se preocupe, como é que eu fiz aqui? Eu só estou mostrando que é equivalente. E a mesma coisa aqui. 1,5 vezes 0,01, se vocês baterem ali na calculadorinha de vocês, vai bater com esse resultado aqui. Novamente, vou escrever essa notação aqui assim em base 10. O 1 venho aqui na tabelinha, 10 na 0. Essa notação aqui, 0,1, vem aqui na tabelinha, 10 na menos 1. E 1,5 vezes 0,01. Vem aqui na tabela, é 10 na menos 2. Então, essa aqui é a notação científica. Eu escrevi o número, ele na base 10. Então, todas elas são equivalentes. Eu vou mudar de tela aqui, porque ele é um pouquinho mais fácil de escrever na outra tela, mas o exemplo vai ser o mesmo. 75.300 a gente vai escrever com potência base 3. Então vamos lá. Como se eu estivesse indo lá para o quadro agora, tá? Vamos voltar aqui para o nosso quadro branco. Deixa eu pegar aqui assim a borracha. Vou apagar aquele desenho que nós tínhamos feito anteriormente. E vamos pegar aqui assim a nossa caneta. Então o exemplo era 73.500 e eu queria escrever em base 10. Vamos escrever isso aqui.
Então, nós temos esse número aqui. Nós vamos fazer passo a passo. Eu quero escrever ele em, vou botar aqui assim no cantinho, em base 10 na 3. Esse era o meu objetivo. Eu quero destacar aqui para vocês a posição da vírgula. 73.500, vírgula 0. Correto? Não fiz nenhuma alteração no número. O que eu vou fazer aqui é o que a gente chama de deslocar uma vírgula. Sempre que a gente... Vou botar aqui assim no cantinho uma flechinha. Se eu desloco a vírgula... Vou botar aqui. Se eu desloco a vírgula nessa direção, ou seja, para a esquerda, eu aumento em mais um o expoente da base 10. Esse número que está escrito aqui, ele é 73.500 vezes 1, correto? Ou seja, na base 0. Eu vou trazer agora a vírgula uma posição para cá. Vou colocar ela nessa posição aqui. Então, eu vou escrever 7350, vírgula 0. Daqui para cá, a vírgula mudou uma posição. Ela mudou para a esquerda. Então, eu vou escrever aqui vezes 10 na 1. Agora eu vou trazer a vírgula mais uma posição. Ela vai vir para cá. 7, 3, 5, vírgula 0 vezes 10 ao quadrado. Eu quero 10 na terceira, então eu não terminei. Ainda tenho que fazer isso mais uma vez. 7, 3, aqui, né? Vou deslocar a vírgula dessa posição para cá. Sempre para a esquerda, pois eu quero aumentar o expoente. 73,5 vezes 10 na 3. Então eu consegui escrever aquele número lá de cima, que é 73.500. Cheguei aqui na resposta que eu queria, que era 73,5 vezes 10 na 3. Esse é o resultado da escrita em notação científica conforme o expoente que eu estava solicitando, que era 10 na 3. Com o passar do tempo, vocês vão fazer isso aqui de maneira direta, tá? Aqui, vocês estão na primeira fase, para alguém, pô, isso aí tá estranho, mas podem acreditar, vocês vão olhar para o número 73.500 e vão saber exatamente que ele representa esse 73,5 vezes 10 na 3. Vocês vão se acostumar com isso. No entanto, vocês precisam entender o processo, que nesse momento, para aumentar o expoente, né, a gente estava com 73.500 vezes 10 na 0, que é a condição inicial. Para aumentar, a gente tem que ir deslocando a vírgula para a esquerda. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui assim, o outro exemplo. O outro número é 450 em potência de 3. Deixa eu deslocar para baixo isso aqui. O outro exemplo que está lá no PDF, que a gente estava utilizando nas transparências, é 450, novamente. Deixa eu pegar a borracha aqui. Novamente eu quero escrever em potência de 3. Então esse aqui é o nosso exercício. O que eu faço inicialmente? Eu não fiz lá, mas eu vou deixar bem claro aqui. 450,0. Correto? Esse é o... Não fiz nada daqui para cá, só botei 1,0 é equivalente, a mesma história que eu conversei. R$1 ou 1,0, real é a mesma coisa. 1,00 não importa. Mas só para marcar a posição da vírgula. Isso aqui é equivalente a 10 na 0. 10 na 0, por aquela nossa tabelinha, é o equivalente a 1. Vou fazer o mesmo procedimento, mais uma vez. Eu preciso de 10 na 3, eu tenho 10 na 0, ou seja, eu preciso aumentar o expoente. Sempre que eu preciso aumentar o expoente, eu vou botar a colinha aqui no lado. Aumentar o expoente é para a esquerda.
Então eu vou andar o quê? Uma casa, duas casas, três casas, fazendo aqui um pouco mais direto. Para onde é que vai vir a vírgula no final? Vai vir para essa posição antes do 4. Então, reescrevendo isso, eu vou poder escrever 0,45. Posso até colocar o zero aqui, mas é algo não necessário colocar um zero à direita. Vezes 10 na 3. Ok? Essa é a mecânica da notação científica. Fazendo passo a passo aqui, nós temos que contar o número de casas que a gente vai andar, e cada vez que a gente anda uma casa, para a esquerda, a gente vai aumentando um no expoente. Vamos ver qual é o próximo exemplo. Lá na nossa... Perfeito, deixa eu escrever esse outro exemplo aqui. Para baixo, então, uma região. O outro exemplo, estaria no próximo slide, não vou voltar lá, mas vou escrever aqui direto ali para vocês. É 7,9 vezes 10 na 6, e eu quero que no final isso esteja escrito em 10 na 6, e eu quero que no final isso esteja escrito em potência 10 na 3. Eu estou procurando colocar exemplos sempre 10 na 6, 10 na 3, que vai ser muito comum. Se vocês retornarem na questão dos múltiplos e submúltiplos, eles sempre são números múltiplos de 3. Ou seja, a gente vai utilizar expoentes 3, 6, 9 e até 12. Então, por isso que eu já procurei colocar os exemplos aqui com uma aplicação prática. Né? Professora lá de matemática, provavelmente ela vai passar a notação científica e vai usar todos os expoentes possíveis. Então, vou colocar essa regrinha aqui que vocês devem ter tatuado já no braço. Sempre que eu quero aumentar o expoente, eu ando para a esquerda. Contudo, aqui o expoente inicial está 10 na 6. Ele já está escrito em notação científica, mas eu quero que o resultado seja 10 na 3. Eu preciso fazer o que com o expoente, então? De 6 para 3, ou seja, eu preciso diminuí-lo. Para diminuí-lo, nós vamos andar para a direita. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer passo a passo aqui. Vou andar uma casa para cá. Então esse número vai passar a ser 79,0. Vou fazer questão de escrever o vírgula zero só para a gente identificar onde é que está a vírgula. Andei uma casa para a direita. O que eu faço com o expoente? Ele vai passar a ser... Vai ter um menos aqui, que é esse menos, e quando a gente andou para a direita. De 6 menos 1 vai passar a ser 5. Preciso fazer isso mais duas vezes, porque eu preciso do resultado em 10 na 3. Andando mais uma vez, eu vou ficar com 790,0 vezes 10 na 4. Menos 1, menos 1. Não cheguei ainda no 10 a 3, estou quase lá. 790. Daqui para cá, então vai ficar 7.900. Vou ainda colocar o zero aqui para marcar a posição da vírgula, vezes 10 na 3. Então essa aqui é a resposta que eu estou procurando. Essa notação 7,9 vezes 10 na 6, ela é equivalente a 7.900 vezes 10 na 3. Tranquilo, pessoal? Eu vou fazer mais um exemplo. Daí eu vou passar alguns aí para vocês se exercitarem aí até a hora. Acho que vai dar quase a hora do intervalo já. Então vamos lá. Deixa eu só
Vou mais um pedaço aqui. Só dar uma olhadinha lá qual é o exemplo. Esse outro exemplo ele vai utilizar um expoente com potência 10 negativa. Novamente, é 120 vezes 10 na menos 1. E como resultado, eu quero que ele seja escrito como 10 na 3. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês a colinha. Para cá, para a esquerda aumenta, e para a direita diminui. Primeira questão, né, é definir para que lado a gente vai andar. O expoente desse número inicial é 10 na menos 1. Eu preciso chegar a 10 na 3. Então, eu preciso aumentar o número de menos 1 para 3. Ou seja, eu vou utilizar aqui vamos andar, né, a vírgula para a esquerda. Então, é isso que eu vou fazer. A vírgula inicialmente está nessa posição. Vamos escrever aqui. Ela vai andar uma casa para cá. Vou fazer esse ainda passo a passo. Não é necessário que vocês façam passo a passo. Vocês podem contar, fazer direto. Estou fazendo passo a passo aqui realmente para mostrar o método. Depois que vocês pegarem a prática, é com vocês. O importante é acertar. Então, andando uma casa, a vírgula vai ficar nessa posição. Vezes 10. Esse menos 1 eu vou somar mais 1. Vai ficar 10 na 0. Né? Tomar cuidado para não pular o 0 aqui. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Não é direto 1. Ainda não tenho o resultado. Falta muito ainda, na verdade. Vou andar mais uma casa. Vai vir para cá, vírgula. Vai ficar 1,2 vezes 10. 0 mais 1 vai ficar 1. Eu vou ter que repetir, ainda está longe, né? Para onde vai a vírgula agora? Vai para essa posição aqui assim antes do 1. Então eu vou ter que acrescentar um 0 aqui. 0,12 vezes 10. Vou somar mais 1 aqui, vai ficar 2. Estou quase lá. 3 para 2. Próximo eu chego lá. Mais um deslocamento. A vírgula vai vir para essa posição. Então eu vou ter que ter 2 zeros aqui já. Vezes 10. Daí sim cheguei, né? Estou no 3. Vou pular. Aliás, estou no 2 aqui na linha anterior. Vou pular para o 3. Aí fechou. Esse não é um exemplo tão usual. Normalmente a gente utiliza a notação científica para deixar o número mais simples. E aqui, na verdade, ele deixou o número maior, né? Mas a título de exemplo é válido porque eventualmente vocês podem estar querendo saber comparar, talvez com uma outra grandeza, um outro valor do circuito de vocês. Então vocês precisam eventualmente colocar eles na mesma base. Pode falar, Felipe. Eu acho que eu pulei um aqui, né? Eu acho que eu pulei, isso mesmo. Eu botei um zero a mais aqui. Muito bom. Aqui só tem um zero, como é que apareceram três aqui? É isso mesmo. A posição está aqui, né? Vamos fazer de novo. Então, eu pulei uma casa, realmente, o zero vem para cá, ou seja, a vírgula vem para cá. É isso mesmo. Obrigado aí, Felipe. É isso mesmo. O número é 0,012 vezes 10 na 3. Fazer mesmo passo a passo, ainda errei aqui no exemplo. Ainda bem que tinha o rapaz ali, o Felipe, bem atento. Certo, pessoal? Vamos agora... Deixa eu dar uma retornada aqui. Vou passar aqui.
Vamos passar agora para a parte dos exercícios aqui. Parece fácil. Quando a gente faz passo a passo, tá, Felipe? Com aquela questão da entender para onde você deve caminhar, você consegue resolver. É mais difícil se você tenta fazer direto. Eu aconselho vocês fazerem direto só depois que vocês estiverem muito seguros. Vou só passar aqui, só achar a página do exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou falando e eu esqueci de mudar a página aqui. Um instantinho.